Bom, voltando aqui no vídeo, então agora eu vou fazer as comparações, né? Então por isso que eu vou diminuir a tela, deixar nos 90%, que nem estava naquela hora. Tem que aparecer as duas coisas, tem que aparecer essa tabela aqui e tem que aparecer essa de cima. Porque as médias de cada analista, elas estão aqui, ó. Nesses valores aqui, ó, tô vendo aqui, ó, média, é a média do analista 1. Ó, o analista 1, opa, ele achou o resultado de concentração de cálcio 10,5. O analista 2, 9. Lá o analista 3, 12,5. O analista 4, 8,7. O analista 5, 11,8. Então agora eu vou fazer um por um, tá? Demorar um pouquinho aí, mas é bem fácil, olha, só prestar atenção, ó. Vamos aqui, ó. Analista 1 comparado ao 2. Como é que vai ser a conta? Então eu aperto igual, e aí eu olho, o analista 1 achou 10,5. O 2 achou 9. Então eu não vou fazer 9 menos 10,5, porque aí vai dar um número negativo. Entenderam? Então a gente sempre pega o analista que achou mais e diminui do analista que achou menos. Então nessa célula aqui o cálculo vai ser essa 10,5 menos 9. Aí dá um número positivo, entenderam? Então tá aqui, ó, 1,5. E aí eu olho para o resultado 1,5 e comparo com esse que está em azul, que é a diferença menos significativa, mas já é significativa, tá? Então 1,5 é maior que 1,16. Então foi por isso que eu resolvi pintar de vermelhinho. Não tão vermelhão ali, para não ficar tão gritante ali, mas dar um destaque nessa coisa. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quando a variação entre os dois analistas dá maior do que a diferença menos significativa. É que a variação do resultado entre o analista 1 e o analista 2 é significativa. Digamos assim, não bate as variâncias de um com relação ao outro. Já é bem diferente, entenderam? E agora eu vou comparar o analista 1 com o analista 3. Vai ser o cálculo aqui de baixo. Então o cálculo aqui de baixo, ele já está pronto ali, deu 2, né? Mas eu vou fazer de novo, ó, igual. Analista 1 achou 10,5, analista 3 achou 12. Então como é que eu faço a conta? Eu faço esse aqui, que é o 12,5, menos o 10,5. Aperto o Enter, tá ali o 2. 2 é maior que 1,16, deixei pintado de vermelho. Aqui embaixo, analista 1 com analista 4. Então vamos lá, igual. Analista 1 achou 10,5, analista 4 achou 8,7. Então vai ser 10,5 menos 8,7. Dou o Enter, 1,8. 1,8 maior que 1,16, então deixo pintado de vermelho. Aqui embaixo, analista 1 com analista 5, igual. Analista 1 achou 10,5, o analista 5, 11,8, então vai ser 11,8 menos 10,5. Dou o Enter, está feito ali, 1,13 é maior que 1,16, então deixo pintadinho de vermelho. Vamos lá, analista 2 com analista 1. Algumas coisas já estão até prontas. Analista 2 com analista 1 a gente já fez, dá 1,5, né? Então vai dar o mesmo 1,5, entenderam? Agora, analista 2 com analista 3 a gente não tinha feito ainda. Então olha aqui, ó, igual, analista 2 achou 9, analista 3 12,5. Então aqui vai ser 12,5 menos o analista 2. Entenderam? Então ali deu 13,5. 13,5 é bem maior que 1,16, deixei pintado de vermelho. Analista 2 com analista 4. Ó, aqui vai ser igual. Analista 2 achou 9 e analista 4 8,7. Então vai ser 9 menos 8,7. Sempre eu coloco um valor maior na frente para não dar resposta negativa, né? Então a diferença deu 0,3. 0,3 é menor que 1,16. Então eu deixei pintadinho de azul. Aqui a gente não teve uma diferença significativa entre o analista 2 e o 4, né? Já aqui entre o analista 2 e o 5, a gente vai fazer o cálculo ali, ó. Analista 2 achou 9 e o 5 11,8. Então eu faço 11,8 menos o 9. Então tá aqui, deu 2,8, bem maior que 1,16, pintei de vermelho. Analista 3 com analista 1, a gente já fez, ó, quando era o 1 com o 3 aqui, ó, dava 2, estão vendo? Então aqui vai dar o mesmo 2, né? O analista 1 com o analista 3 a gente já fez, deu 2. O analista 3 com o analista 2, a gente já fez também. Ó, o analista 3 com o analista 2 estava o 13,5, então a gente já fez. Tá? O analista 3 com o analista 4, esse aqui a gente não fez ainda. Então olha aqui, ó, o analista 3 com o analista 4. O analista 3 é 12,5, o analista 4 é 8,7. Então é 12,5 menos 8,7. Então tá aqui, ó, 13,8. Analista 3 com o analista 5. Isso aqui a gente não fez também, né?
Então aqui, ó, analista 3 é 12,5 e o analista 5, 11,8. Então vai ser 12,5 menos 11,8. Então deu esse 0,7 aqui, né? Analista 4 com o analista 1 a gente já fez, que era o 1 com o 4 aqui, ó, que dava 1,8. Então isso aqui a gente já fez, né? O analista 4 com o 2. Quando a gente fez o analista 2 com o 4, deu 0,13. Então aqui também é o 0,13, né? Entenderam? O analista 4 com o 3. Quando a gente analisou o analista 3, a gente cruzou o 3 com o 4, que deu 3,8. Então aqui também é o 3,8. E o analista 4 com o analista 5, esse aqui a gente não fez ainda. Então o analista 4, ele achou 8,7 e o analista 5, 11,8. Então eu faço 11,8 menos 8,7 e está aqui o 13,1. O analista 5 com o 1, a gente já fez, ó, era o 1 com o 5, que dá 1,3, né? Então tá aqui o 1,3. O analista 5 com o 2, a gente já fez. Foi quando a gente fez o analista 2 com o 5, que dava 2,8, então tá aqui o 2,8. O analista 5 com o 3, a gente também já fez. Quando a gente analisou o 3 com o 5, dava 0,7, então tá aqui o 0,7. E o analista 5 com o 4, a gente também já fez. Quando a gente analisou o 4 com o 5, deu 3 em 1, né? Então tá aqui o 3 em 1, entenderam? Trabalho, né? Tem que se concentrar bem aqui para não errar nessa parte aqui, né? Tem que fazer com bastante calma aqui essa parte. Bem calma, né? E agora tá pronto. Aí depois que tá pronto, e essa dica minha aqui é bem boa. Pega e pinta. Coloca umas cores diferentes, né? Eu botei umas corzinhas ali, o vermelho para dar um destaque, que é uma diferença significativa, e o azulzinho para mostrar que não tem diferença. Depois que a gente faz isso, pessoal, agora é só interpretar os resultados. Olhem só. O analista 1, vamos olhar pelo analista 1 aqui, ó. Ele discordou do 2, não deu equivalente com o 2, não deu equivalente com o 3, não deu equivalente com o 4 e não deu equivalente com o 5. Então, definitivamente o analista 1, os resultados deles não são equivalentes com nenhum outro analista. Já o analista 2, ele só foi equivalente com o analista 4, com os outros não foi, tá? O analista 3 também, ele foi equivalente só com um dos analistas, que foi o 5, mas com os outros não foi. O analista 4 só foi equivalente com um dos analistas, que era o 2, e com os outros não foi. E o analista 5, ele só foi equivalente com um dos analistas, e com os outros ele não foi. Então vejam que está bem espalhado as variâncias entre os analistas. Mas o que dá para a gente afirmar aqui? O que dá para afirmar é que o analista 1 ele não foi equivalente com nenhum outro analista. Isso é fato, tá? Então pelo menos essa resposta a gente tem aqui no nosso teste de Tukey, né? Que o analista 1, as respostas deles não tem variâncias equivalentes em relação aos outros, certo? E é isso que a gente pode afirmar, e ponto final. Acabou, né? Mas agora é o seguinte, ó. Como é que eu vou dizer? Que fique bem claro aqui, até para vocês não se atrapalharem. Isso não quer dizer, tá? Prestem bem atenção. Isso não, o que a gente concluiu é que a resposta dele tem variações que são bem diferentes das dos outros. Agora, isso não quer dizer que ele é que fez o errado e os outros estão analisando o certo. Entenderam? São diferentes. Agora, quem que está fazendo certo e quem está fazendo errado, isso o teste de ANOVA não mostra pra gente. O ANOVA é uma análise de variância. Então, quando a gente está estudando análise de variância, a gente, na verdade, está preocupado é bem isso, se a variação ao acaso entre os resultados é equivalente ou não. E nunca isso vai apontar para a gente o que é o certo, entenderam? Também tem esse detalhe aí. Então, no caso aqui, não é a gente não pode interpretar que o analista 1 está fazendo errado e os outros estão fazendo certo. Pode até ser o contrário, numa dessa é o analista 1 que está fazendo do jeito certo e todos os outros têm um leve erro nas medidas dos outros, né? Só que, é claro, os outros meio que erraram, ficou parecido o resultado deles entre eles, né? Não tanto, porque geralmente um converge com o outro só em alguma, né? Tá bem espalhado esses resultados aqui. Mas é isso então, ó. A conclusão final aqui é que os resultados obtidos pelo analista 1 não são equivalentes aos outros analistas, a nenhum outro analista, né? Então esse analista 1 aqui, a resposta deles é bem diferenciada. Mais adiante a gente deveria fazer um teste então, separado, né? E aí talvez ver se
o analista um estava fazendo certo ou não, né? Mas para isso você não tem como saber. Só pelos analistas não tem como saber. Se Vamos supor que aquela hora eu inventei que isso aqui fosse tipo um concurso, né? Aí só se a gente tivesse um valor verdadeiro, entendeu? Aí, claro, cruzar os dados de cada analista em relação a um valor verdadeiro, aí nós vamos descobrir quem é que está fazendo certo ou não. Mas aí já é outro teste. A gente usaria os testes T lá, por exemplo, né? Mas aqui no análise de variância, isso a gente não consegue tirar essa informação, tá? Pessoal, é isso. O teste de Tukey, né? Ele é um passo adiante do ANOVA, né? A gente, por exemplo, aqui eu fiz uma ANOVA, né? Isso aqui eu tirei, esse exemplo aqui eu acho que é lá do Scug também, não tenho certeza, mas acho que é. Como eu já disse, né, eu não estou com o livro aqui, mas esse ANOVA aqui, no caso, ele deu dentro da hipótese verdadeira, né? Então, um ou mais deles tinha resultados divergentes em relação aos outros. E é por isso, então, que justificou fazer o teste de Tukey, né? Porque esse teste de Tukey a gente só vai fazer ele quando lá durante o ANOVA o teu dado estatístico te mostrou que tu está dentro da hipótese verdadeira, tu está dentro do H1, né? Ou seja, o teu F calculado foi maior que o F crítico. Se o teu F calculado não foi maior que o F crítico, tu vai concluir que os resultados, as variações estão dentro, elas são equivalentes, né? Estão dentro daquela variação ao acaso ali da estatística. Então tu não tem necessidade de fazer teste Tukey, tá? Então que fique bem claro que o teste Tukey só existe para ser aplicado quando o ANOVA cai na hipótese verdadeira, no H1, certo? Naquele pontinho fora da curva lá que vocês já estão acostumados. Beleza, então, pessoal? Então, acho que é isso, né? É tranquilo aqui. Na verdade, para fazer o teste de Tukey, ele é feito em duas etapas, né? Essa primeira etapa que já estava até pronta, só que eu quis fazer numa nova planilha, né? Então, para fazer numa nova planilha, eu parti dos resultados que eu tinha, fiz o ANOVA, interpretei que eu precisava fazer o teste de Tukey, e aí fiz o teste de Tukey. O teste de Tukey ele consiste de duas etapas. Calcular a diferença menos significativa, e depois a mais trabalhosa, a mais demorada, é fazer essa tabela aqui, comparando um fator com outro fator, né? Entenderam? Outro fator não. Um nível de fator com outro nível de fator. O fator é um só, é o analista, entenderam? Está comparando um nível de fator, que é o analista 1, com outros níveis de fatores, que era o analista 2, o 3, o 4 e o 5. Então, acho que eu consegui explicar aqui, né? É claro que depois dúvidas a gente vai tirar na aula, no encontro síncrono lá no Google Meet, né? Mas por hora aqui acho que eu consegui explicar, tá? Então tá aqui a minha planilha. Agora vocês vão fazendo a de vocês aí, né? Bem tranquilo, né? Essa parte boa da videoaula, né? Dá um pause, tem o tempo que precisar para ir fazendo mais devagar aí a planilha de vocês. E acho que o que eu esqueci de dizer é que eu botei como título da planilha aqui a pergunta, né? Qual analista ou analistas, né? Podia ser mais de um, difere dos outros em um nível de confiança de 95%. Essa é a pergunta principal aqui que a gente respondeu pelo teste de Tukey. No caso era o analista 1, certo? Lembrando que não quer dizer que ele está certo ou nem errado. Não esqueçam disso. Perfeito, então? Então eu vou encerrar meu vídeo aqui. E depois a gente vai para o último teste estatístico. Está acabando a disciplina, né? Sou rápido, parece até. Então depois a gente vai estudar o nosso último teste estatístico, que é o teste do Q quadrado, certo? Então encerro aqui.